Olá, bem-vindo! Hoje nós estaremos falando da segunda aula da disciplina de Introdução à Pesquisa Científica. Na aula 2, nós iniciaremos tratando dos tipos de conhecimento. Vamos lá? Para falar em conhecimento, seria impossível se não nos reportássemos inicialmente à questão da ciência, o que se entende por ciência. A ciência, ela é uma palavra de origem latina e significa, entre muitos dos significados, está o conhecimento e a sabedoria. Em geral, quando a gente fala que uma pessoa tem um conhecimento, é porque ela já adquiriu essa informação através de uma relação com o aspecto da realidade obtida através da vida ou do seu estudo. A ciência, portanto, o que é? Nada mais do que um fenômeno, é um conceito que se perpetua e que se traduz dentro da realidade dos seres humanos. Em ciência, nós estamos sempre começando de novo, ou seja, não existe realidades verdadeiras, não existe o definitivo, existe o que sempre se estuda e a busca da realidade no dia a dia, na ciência e na pesquisa. Portanto, falar em ciência é falar em conhecimento. E o que é conhecer? Muito se fala em conhecer, conheço tudo, conheço alguma coisa, mas conhecimento nada mais é do que uma relação entre o homem, que tem a razão, com um determinado objeto, assim que ele o traduz, ou seja, um objeto que ele pretende se apossar da sua identidade, se apossar do seu conhecimento. Portanto, é o que? Conhecer é uma relação que se estabelece entre o sujeito que deseja conhecer e o objeto a ser conhecido. O conhecimento, ele vem através de vários canais. Podemos ter o conhecimento através das experiências da nossa própria vida cotidiana, através de relacionamentos e da leitura, do aprofundamento de conhecimento, ou seja, do estudo. O conhecimento, ele é inerente ao ser humano. Nós somos os únicos capazes de transformar e criar conhecimento. Somos os únicos capazes de aplicar o que aprendemos através de diversos meios. Para isso, uma das grandes evoluções do ser humano foi a criação de símbolos, como a linguagem. Ou seja, precisamos fazer a nossa linguagem para que pudéssemos o quê? Colocar as nossas experiências através da linguagem e perpetuar esse conhecimento para outros seres humanos. Essas características de conhecer, de adquirir conhecimento com outros seres, com outros objetos e passar isso para uma linguagem, para uma simbologia, é o que nos faz diferentes dentre todos os animais que conhecemos. Quando falamos em tipos de conhecimento e dentro da nossa disciplina de Introdução à Pesquisa Científica e dentro do universo, é importante destacar que o conhecimento, ele tem uma classificação. Temos o chamado conhecimento empírico ou senso comum, temos o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Vamos conhecer um pouquinho de cada um deles? Quando se fala em conhecimento empírico ou senso comum, são expressões que tratam do mesmo tipo de conhecimento. É aquele conhecimento que vem muitas vezes de geração para geração, é aquele conhecimento que vem da própria observação. Hoje o conhecimento empírico, ele está baseado muito em experiências, mas o conhecimento empírico, ele também já pode se transformar e é utilizado muitas vezes dentro da ciência. Então vamos a ele. O conhecimento empírico, eles são ações que são lançadas sobre um determinado objeto durante muito tempo,
se aplicou esse tipo de conhecimento e ele se transformou em uma verdade, que pode ser ou não creditada cientificamente. O conhecimento empírico parte muitas vezes de alguma coisa ingênua, de alguma coisa que não se pensou para aquele momento, para ser uma verdade universal, mas que muitas vezes dá muito resultado. Vou dar um exemplo para vocês do conhecimento empírico. O conhecimento empírico, ou com senso comum, como é conhecido, ele trata de um conhecimento que é adquirido através da observação comum, feito por pessoas comuns e não tem a necessidade de comprovação nenhuma. Ou seja, não há comprovação científica, não é preciso que se prove nada. Com base no conhecimento empírico, determinadas ações e reações podem servir durante séculos para determinado objeto, para determinados conhecimentos para algumas gerações. Vejamos, o conhecimento empírico, ele é adquirido de forma muitas vezes ingênua. E fruto do conhecimento empírico, muitas vezes, é que chegam-se a deduções, inclusive científicas. Claro que sempre que depois que elas sejam comprovadas. Portanto, o conhecimento empírico, ele não tem necessidade de que se façam redações, que se façam conteúdos, que se comprove como foi feito, como foi o método utilizado. E é um conhecimento sem nenhum tipo de visão crítica, imediatista. As pessoas creem porque creem, acredita-se no que vê. Mas vamos a um exemplo que eu tenho certeza que vai esclarecer muito mais o conteúdo para você. Conhecimento empírico. Vamos a um exemplo da cozinheira. A cozinheira, ela sabe que o fermento faz o bolo crescer, mas ela não sabe por quê. Então, ela sabe que se não colocar o fermento para fazer a sua receita de bolo, o bolo não crescerá. Portanto, ela não terá sucesso na confecção do seu bolo. O que acontece é justamente no conhecimento empírico. Ela sabe por experiência, porque ela ouviu falar, porque ela tem experiência na execução do bolo, que sem o fermento ela não chegará a ter sucesso. Outro exemplo para que você consiga esclarecer melhor essa questão do conhecimento empírico. Uma chave. A chave está emperrando na fechadura. Você tenta várias vezes, até que você descobre que dando um jeitinho, torcendo um pouquinho a chave para um lado ou para o outro, você acaba abrindo a porta. Esse é um conhecimento empírico. Quando outra pessoa lhe perguntar como faço para abrir a porta, você então passará o quê? Esse conhecimento, o jeitinho para abrir a porta. E não há necessidade nenhuma que você faça uma comprovação científica através de um tratado, como a fechadura será aberta. E aí, tantos outros exemplos que você conhece, como aquele chá que a mãe faz quando você chega chateado no fim de um dia, ou você chega cansado, ou você sente determinada dor, e ela lhe fala, vou lhe fazer um chazinho, você vai ficar muito bem depois que o tomar. O outro tipo de conhecimento, conforme nós já havíamos dito, você se lembra, é o comum e temos o conhecimento religioso. O conhecimento religioso, ele está diretamente vinculado à fé. Portanto, a fé é o direcionador. Não existe necessidade nenhuma de verificação e de comprovação. Você acredita ou não acredita? E tudo depende do quê? Da moral, da crença de cada indivíduo que está vinculado a esse tipo de conhecimento. Vou lhe dar alguns exemplos. Por exemplo, os dogmas, como reencarnação, criação do mundo e etc, etc, dentro de cada uma das religiões existentes. Nós temos também o chamado conhecimento filosófico. Ele surge também da relação do homem com seu dia a dia
e principalmente quando o homem busca respostas para as especulações dessas relações. Ele é um conhecimento estático e está normalmente, ao contrário, em transformação. Trata geralmente dos conhecimentos já muito e amplamente divulgados dentro da filosofia. São os fenômenos gerais do universo que ultrapassam muitas vezes os limites da ciência. Mais um exemplo para você dentro desse conhecimento. Por exemplo, o que é moral? Por exemplo, o que é ética? Como já dizia Nietzsche, o homem é a ponte entre o animal e o além-homem. Agora, dentro da disciplina de introdução à pesquisa, nós temos um dos conhecimentos que será de grande interesse para você, que é o foco da mesma, que é o chamado conhecimento científico. Esse é o conhecimento racional, sistemático, exato e que precisa verificar a realidade. A origem do conhecimento, ela está na verificação de todos os procedimentos e métodos. A disciplina que trata desses conhecimentos é a chamada metodologia científica, ou seja, metodologia, o próprio nome já diz, vem de método. Para que seja considerado um conhecimento científico, vamos ver quais são as partes que são necessárias para que a gente possa diferenciar dos demais? Muito bem. Um conhecimento científico, ele tem que ser racional e objetivo. Ou seja, ele precisa ter um objeto de estudo e você precisa ter um objetivo dentro desse estudo que você estará fazendo. Ele tem que ser passível de análise, ou seja, ele é analítico. Também, para que o conhecimento ele seja considerado científico, é necessário que o estudo que se faça, que a verificação que se faça, ela seja comunicável. O que é comunicável? Como dissemos, você tem os símbolos, então você, a partir do estudo que você fará com o objeto e a realidade e os seus estudos, você fará então o seu texto, a sua comunicação de conhecimento científico. Quando você faz um estudo científico, que você verificará essa relação do objeto com a realidade, com o conhecimento, você precisa comprovar através do seu texto a verificação do que você levantou. É importante que você coloque dentro do seu texto todos os métodos pelos quais você fez a sua investigação. Deu para entender os tipos de conhecimento? O que nós estamos tratando especificamente dentro da universidade, não poderia ser diferente, é o conhecimento científico, tá ok? E como nós já dissemos, ele será baseado em quê? Em pesquisa. É baseado em pesquisas. E essas pesquisas, elas sempre são feitas de que maneira? Através de questionamento. A grande dica para você é pensar em conhecimento como questionamento. A partir de agora, como um universitário, você tem que se perguntar tudo. Por quê? É isso que se espera, que a cada estudo, a cada trabalho que você faça, a cada resumo, você sempre tenha um questionamento a respeito do trabalho e do método que você estará levantando, seja dado por exercícios, por temas, textos que você esteja lendo. Só isso fará com que você possa crescer, com que você possa realmente absorver conteúdos. Então, o conhecimento científico, ele é o quê? Será a ferramenta para que você faça levantamentos teóricos, para que você faça abordagens em processos, para que você faça questionamentos e para que você levante, por exemplo, hipóteses, que você pense o porquê deste tema, o porquê, como isso é feito,
Será que poderia ser diferente? Aí está a diferença da pesquisa científica. Dentro da introdução à pesquisa científica, que é o módulo, é a disciplina que você está estudando, você ouvirá falar muito em metodologia científica. A metodologia, a palavra metodologia vem de método. Métodos são os caminhos, a forma como você fará toda a sua pesquisa científica, todos os seus processos dentro da academia, dentro da faculdade. Estudar metodologia, estudar introdução à pesquisa científica é conhecer técnicas, processos, abordagens para resolver, solucionar problemas e adquirir de forma muito mais objetiva o conhecimento que você veio buscar na universidade. Portanto, para reforçarmos mais ainda essa questão do conhecimento, desse tema abordado na nossa aula de hoje, vamos retomar essa questão do conhecimento. Conhecer. O que é conhecer? É buscar alguma coisa, buscar o contato com um objeto que se quer conhecer de forma mais aprofundada. Portanto, conhecimento é a aquisição, é a adequação de questões dentro dessa busca, dessa pesquisa. Vimos também que o conhecimento ele tem uma classificação. A classificação do conhecimento, ela vem de vários pontos. Primeiro, o senso comum, o chamado senso comum ou conhecimento empírico. Estão lembrados dessa palavra? Tanto faz, você pode utilizar tanto empírico quanto senso comum. Existem algumas literaturas que você poderá procurar na biblioteca que você encontrará também a palavra vulgar. Mas a gente não costuma usar muito, tá ok? Mas dentro dos livros você pode encontrar. Procure utilizar sempre senso comum. Senso comum, ou chamado empírico ou popular, é algo que se consegue da experiência do dia a dia, do contato com a realidade. Estão lembrados? Então, nós demos alguns exemplos para vocês. Lembram da fechadura, das receitas infalíveis? Outros exemplos nós podemos dar, aquela vizinha que te dá uma receita para você cuidar melhor do seu bebê, quando ele tem alguma dor de barriga, um chazinho. Esse é o conhecimento empírico, é o chamado conhecimento popular. Nós também retomamos e dissemos para você que muitos dos conhecimentos populares, ou pelo menos alguns, eles são o quê? Já foram, com o tempo, pesquisados cientificamente e transformaram-se até em algumas receitas que têm indicações. Mas tudo, não se esqueça, a diferença é que o empírico, ele não tem necessidade nenhuma de que você comprove, de que você faça análises. Ele é baseado em experiência, em imitação, tão somente, tá ok? O conhecimento filosófico é aquele conhecimento que está atrelado na fé. Ou você acredita ou você não acredita. Não há nenhum tipo de questionamento no conhecimento teológico. O conhecimento teológico está atrelado, principalmente os exemplos que eu passei para você, às questões dos dogmas, a questão de que você acredita ou não, independente da religião a qual você pertença. E nós demos o exemplo, por exemplo, da reencarnação. O conhecimento filosófico, eu quero que fique claro para você, está ligado às questões maiores, às questões de ética, por exemplo, e moral, que nós demos também nos nossos exemplos anteriores. E para que você precisa desses tipos de conhecimento? Você vai precisar principalmente do último tipo de conhecimento, da última classificação. Tá lembrado? É o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele é uma aquisição de conhecimento, é quando você terá à sua frente um objeto para você estudar. Quando a gente fala de objeto, não se esqueça,
Objeto pode ser uma caneta, pode ser qualquer coisa que você pense em termos materiais, mas principalmente é o quê? Os temas vinculados ao seu estudo dentro da universidade. Então, quando falamos em conhecer, em adquirir conhecimento, estamos falando de quê? Estamos falando dos temas que você estará abordando, dos temas que serão passados para que você estude, para que você se aprofunde nesse conhecer, nesse conhecimento. Então, sim, aí o conhecimento científico, ele obrigatoriamente precisa de método. Estão lembrados da metodologia de pesquisa? Você terá que, além de seguir determinados passos, determinados métodos, você terá que fazer uso de simbologia, ou seja, você terá que proceder a leituras, você terá que escrever a respeito e principalmente você terá que aprofundar-se. Aprofundar-se em quê? No estudo através de pesquisas bibliográficas, através de conteúdo. Quando falamos em pesquisa bibliográfica, falamos em você ter contato com conteúdo de livros, de teses, de artigos, tudo que estiver relacionado com o objeto que você está estudando, para que você possa chegar a um bom termo dentro daquela pesquisa que você está tratando. Nas aulas seguintes e próximas, nós estaremos aprofundando mais a questão de pesquisa e de métodos. Não se preocupe. Agora o importante é que você conheça que conhecimento científico é o que se utiliza, o que você estará tratando dentro da universidade. Conhecer é fazer com que as coisas sejam estudadas, sejam elencadas e que sejam tudo estabelecido dentro de métodos, tá ok? Não se preocupe, as aulas estarão esclarecendo para você, além dos tipos de estudo, os métodos que serão mais indicados para cada tipo de pesquisa que você faça em qualquer área do conhecimento que você esteja vinculado dentro do seu estudo. Para esta disciplina, para este conteúdo, a gente recomenda que você assista ao filme que está dentro do nosso conteúdo, que vai te esclarecer ainda mais um pouquinho do nosso falar de hoje, da nossa aula de hoje, que versou sobre conhecimento, falamos também de ciência e tentamos mostrar para você a importância do conhecimento científico para a sua formação acadêmica, tá ok? Então, procure se dedicar, procure diferenciar esses tipos de conhecimento e saber aonde esse conhecimento pode te gerar um melhor resultado dentro da sala de aula, melhor resultado para você como pesquisador agora, como conhecedor, como aluno dentro da universidade, tá ok? Eu estarei aqui na próxima aula tratando de mais um assunto dentro da introdução à pesquisa científica e estaremos também mostrando para você a importância dessa pesquisa, a importância de pesquisar, a importância de você se dedicar ao conhecimento. Esse conhecimento que estamos tentando levar para você, que agora, como estudante universitário, precisa obrigatoriamente que seja não só um conhecimento empírico ou um conhecimento do dia a dia, mas um conhecimento baseado principalmente em teoria. Eu me despeço de você e espero que você esteja aqui na próxima aula me acompanhando nesse conteúdo que eu tenho certeza que vai te trazer muita coisa boa. Tá ok? Obrigada e até a próxima aula.